Olá, pessoal, boa tarde. Voltamos para a nossa próxima aula. Hoje nós estamos preparando a Jujuba, essa fofura aqui, ó, que tá lá no meu livro de Natal. Nós já fizemos esse corpinho fofo e eu vou deixar essa aula salva dentro do nosso livro, aqui dentro desse livro, Natal. Tem um QR Code onde você vai poder acessar a aula da Jujuba. E aqui também eu te ensino a fazer a Ginger doçura, tá? Porque é a mesma base de corpinho. Então, ó, se você ainda não tem o seu livro, já corre lá no site, adquire o livro para você ter todos os moldes. São 12 projetos completos aqui dentro. Tem vários tipos de projetos diferentes, ó. Tem uma família de Ginger, tem a plaquinha, tem essas fofuras aqui, ó. Tem vários tipos de projetinhos e hoje eu tirei o dia pra gente preparar algumas peças do livro, tá? Para você já ir preparando a sua casa aí, seus cantinhos pro Natal, ok? Então já fizemos aqui o corpinho e agora nós vamos preparar a roupinha dela, que é muito fácil de fazer, muito simples de fazer, muito fácil de fazer. Você vai fazer com facilidade, porque a roupa dela já vem pronta num painel. Sim, ó, vou mostrar para vocês aqui de pertinho. Uma das minhas missões na vida, nesse trabalho que eu tenho de artesã, é trazer coisas fofas, lindas e fáceis para você fazer. Num painel, você tem aqui embaixo, por exemplo, a calça. Aqui, a gente tem a barra de um vestido. Aqui é a barrinha de um outro vestido. E esse aqui, de mini Ginger, é um avental. Aí aqui a gente vai ter o peito do avental, o peito dos dois vestidos, mais o revel de acabamento. Então, você pode, presta atenção no que eu vou te falar. Você pode pegar o seu livro, ir lá na página, por exemplo, 10, vai ter o molde do peito do vestido. Na página, peraí. Na página 17, vai ter o peito do avental. Então, no livro, tem um molde para você fazer com o tecido que você quiser na sua casa. Porém, para facilitar a sua vida e a minha, eu amo desenvolver tecidos, estampas para vocês, já posicionada nos lugares para transformar o nosso trabalho lindo e deixá-lo ainda mais fácil. Por exemplo, na barra desse vestidinho eu coloquei, olha que fofura, essas casinhas de biscoito aqui, ó, tá vendo? E o vestidinho, ele é cheio de confetes, que como eu tô falando de docinhos, ele é cheio de confetes. Então, eu ponho já no painel, você só vai recortar e montar, tá? Se você quiser, você pode usar o molde que tá no livro, aí você faz no tecido que você quiser, mas se você quiser, você pode ir lá no meu site, coraçãodepano.com.br, cortar as partes e montar, tá? Muito rápido, muito fácil de fazer. E eu já adiantei aqui alguns processos, porque agora a gente vai montar uma roupinha, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Quem aí já tem o livro? Já recebeu o livro? Já tá com livros em mãos? Boa tarde, Márcia Cardoso. Boa tarde para você. Quem aí já recebeu esse livro lindo? Já tá com ele em mãos? Vou mostrar aqui um vestidinho como fica já pronto, ó, gente. Que gracinha. Aquele da casinha do confete, ó. Ele vai ficar assim. E olha o acabamento por dentro. Ó. Olha que amor, gente. Olha que acabamento. Eu recebi ontem. Eu tenho todos. Só falta chegar o último. Daqui a pouco tá aí. E aí o vestidinho, ó, tá prontinho assim. É muito rápido. É só recortar do painel e montar as suas roupinhas. Ele dá certinho nas bonecas para você fazer troquinha de roupas, tá? Então vamos lá. Vamos começar o nosso trabalho. Vou começar aqui, ó. No caso, a gente vai fazer a roupinha da Jujuba. A roupinha da Jujuba, ela é com o vestidinho vermelho. Vou mostrar ela aqui pra vocês, ó. O vestidinho de baixo, ele é vermelho, tá? É o vestidinho vermelho do painel. E o de cima é o aventalzinho que tem os mini gingers, tá vendo?
Então, até na hora de compor as coisas, eu vou pensar a respeito disso. Por exemplo, se eu coloco essa estampa aqui, desse avental, em cima desse aqui, eu acabo matando isso aqui. Então, eu fiz o vestidinho de coraçõezinhos, com uma base mais sólida, e coloquei a estampa em cima. Por isso que eu amo fazer, porque eu amo esse tipo de detalhe, de poder organizar esses detalhes para vocês, tá bom? Beijos para a Argentina. Meninas, nós estamos mandando livro para o mundo todo. Mandamos para a Colômbia, Argentina, Chile, Portugal. Estamos enviando livros do Coração de Pano para vários lugares do mundo. Você que deseja garantir o seu. Na região da Europa, a gente tem a Sara Tunes aí nos representando, né? Ela acaba distribuindo para vocês. Tá saindo um novo pedido da Sara já daqui essa semana. E a gente tem também outras meninas entrando em contato para poder representar o Coração de Pano em outros lugares do mundo. Então, no Chile, daqui a pouco na Argentina, se Deus quiser. A gente vai visitar a Argentina daqui a 2 semanas, né? Pra gente conversar, bater um papo, entender algumas coisas de vocês. Então, não existem barreiras. Vocês podem pedir, a gente manda pelo correio para vocês. Ou se você tem uma loja fora do Brasil e deseja levar materiais do Coração de Pano, você pode também entrar em contato conosco, que nós teremos o prazer de atendê-las, tá bom? Mandamos para o mundo todo, graças a Deus. Até pro Japão a gente tá mandando. Deixa eu tomar um café. Ó, Ana, já pega o teu livro para acompanhar a aula junto comigo, tá? Isso mesmo, Vilma. De Itupeva para o mundo. Isso mesmo. Vamos lá. Eu tenho aqui 2 partes importantes para a gente começar a fazer a nossa peça. Que é o peito do vestido, que eu já recortei lá do painel. Como eu falei, esse aqui é o de coraçãozinho. Então, o peito do vestido, ele vem assim, ó, inteirinho. Aqui já costurei uma renda de um lado e do outro, tá? Uma rendinha simples na manga para dar aquele charme especial. Sim, serve para ginger do clube o painel. E aqui eu tenho o revel. Revel é o decote que a gente vai usar para fazer o forro, a parte interna do vestido. Aqui tem, ó, tá vendo que tem a marquinha do revel? Eu gosto de vir com a caneta e reforçar essa marca pelo avesso, tá? Para ficar fácil de ver. Então, agora eu vou posicionar direito com direito. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Você vai fazer da mesma forma o vestido da Ginger Doçura, tá? Só que, porém, na hora de você posicionar o revel, observa para você deixar o revel, a parte do decote, que é a parte que a gente vai recortar, tá vendo essa parte aqui? Na parte de trás do vestido, ó, porque vai abrir e não na frente, senão você vai matar o desenho, tá? Então, observe isso. Marca onde está a frente o desenho e o decote tem que ficar para trás. Com isso aqui prontinho, agora a gente vai para a máquina e vai costurar aqui para fazer a abertura. Então, pera aí que eu já mostro para vocês como é que vai ficar. Depois que a gente faz a costura, vou mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui a costura? Agora a gente vai abrir, tá? Abre entre as costuras e recorta o decote.
Ó. Dá os piquezinhos aqui. E agora a gente vai desvirar. Ó. Empurra os cantinhos. Ó. E arruma agora. Dá uma puxadinha assim, ó, até ele arrumar. O peitinho tá pronto, ó. Ok? Agora... vou pegar, proteger minha plaquinha aqui. E vou dar uma passadinha. Muito bem. Agora, a gente vai fechar isso aqui. Então, a gente vai dobrar peito com peito e vamos costurar aqui o L, fechando lateral do corpo mais lateral das mangas. Você vai fazer isso dos dois lados, tá? Dos dois ladinhos, ó. Ó, a gente vai fazer a costura aqui. Boa tarde, meninas que estão chegando. A gente tá fazendo aula do livro. Ai, que embolou aqui. Quem aí já recebeu o livro, gente? Vocês estão apaixonadas por ele como eu estou? Ó, vou fechar o outro lado agora. E são mais altos que os meus. Enquanto vocês estão aqui, ó, a gente tá costurando. Vocês costumam ouvir alguma coisa enquanto vocês estão costurando? Eu gosto de escutar ou música, ou então eu escuto algum podcast, alguma coisa assim. Me ajuda a me concentrar. Ó, agora eu vou costurar essa pontinha aqui.
Vai ficar assim, ó, revel costuradinho separado do vestido, tá? Isso é que vai deixar o nosso acabamento bem legal. Agora a gente vai desvirar isso aqui, ó. Pronto, peitinho pronto, forradinho por dentro já, pronto para receber a parte de baixo do vestido. Nossa parte de baixo do vestido, eu já adiantei aqui, nada mais é do que a faixa da saia com a rendinha costurada já. E aí aqui na lateral, eu já fiz uma barrinha, ó, de acabamento, tá? Dos dois lados. Na parte de cima, já tenho aqui, ó, 2 fios costurados para franzir, tá? E eu vou puxar agora o franzido, ó. Lembrando que a gente usa fio de poliamida para não arrebentar e pra gente puxar isso aqui com segurança e deixar esse franzido bem bonito, tá? Então, ó. Ó, dei um nó de um lado. E aí, agora a gente vai puxar o franzido aqui pra distribuir no nosso peito. Ó, franzidinho, tá? Então, vamos lá colocar no peito. Direito com direito. E aí, a gente vai levar até a outra ponta, ó. Lá do outro lado. Aí, a gente vai puxar aqui, ó, até ele esticar certinho aqui, ó. Essa é a medida. Aí, agora, ó, eu preciso vir aqui e amarrar. Para ele não correr mais. Amarro. Isso aqui vai fazer com que o franzido não saia do lugar. E aí, agora sim, eu vou distribuir esse franzido aqui, ó. Ó. Vamos alinhando aqui. Boa tarde para quem tá chegando agora. A gente tá fazendo a aula da jujuba. Quanto mede a jujuba? A jujuba, dá uma olhadinha aí na capa do projeto, tá escrito aí, mas eu acho que a jujuba com cabelo vai dar uns 50 centímetros. Por causa do cabelo dela.
Ó. A linha para franzir pode ser mais grossa? Eu gosto de usar linha de poliamida para franzir, tá? Gosto muito. Desde que eu uso isso, olha, nunca mais passei raiva na vida para franzir. Alfinetei tudo, ó, somente com a parte do peito. Isso é importante, tá? Forro, o revel tá solto aqui, ok? Ó. A gente vai franzir não, vai costurar só essa parte aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Muitas meninas, quando a gente vê assim, ó, ou quando lê o projeto, não entende, fica na dúvida. Ai, mas eu não entendi. Gente, não adianta querer entender aqui, ó, na sua cabeça. Você tem que colocar a mão na prática. Você tem que ir lá, pegar o tecido, cortar, franzir, fazer o passo a passo. Quando você tiver com isso na mão, vai ser mais fácil de você entender o que você tá fazendo, tá bom? Então, faça o passo a passo, leia o projeto até o fim, para você entender o que você tá fazendo. Sim, vai muito bem na máquina. A gente usa na parte de cima da máquina, tá? No lugar do carretel, não da bobina. Vamos costurar. Porque a minha linha soltou. Agora, a linha de poliamida que eu uso é essa aqui, tá? É a 7. É a 60/80/55, Tex 55, tá? Ela não é nem tão grossa e nem tão fina, ela é uma intermediária. Costurar agora. Cortar todos os fios. Tirar os alfinetinhos e vamos ver como ficou. Quando eu aprendi a fazer boneca, fazia com um franzido só. Só que dá muita diferença no acabamento, gente. E às vezes a gente, por preguiça, por não querer ter um trabalhinho a mais ali na hora de passar uma segunda costura, depois a gente passa tanta raiva, porque o franzido não fica bonito, ele fica encavalado, fica dobrado. E aí você não quer aquele resultado. Só que aí, se você não quer aquele resultado, você precisa fazer, então, um trabalhinho a mais, que é passar uma costura a mais. Tem jeito, tem mágica, né? Se você quer um padrão de um resultado, você tem que ir lá e fazer aquilo que é necessário para você atingir aquele padrão. Ó, limpei minha costura, tirei. Vamos ver agora como ficou. Ó, como ficou meu franzido, tá? Agora, a gente vai tirar esse fio aqui de cima, que é o fio que tá aparecendo do franzido. Para isso, ó, eu venho aqui, vou soltar a ponta do fio de poliamida de um lado e vou soltar a ponta do outro lado, tá? Soltei as duas pontas, lá aquelas pontinhas que eu dei nó. Ó. E agora eu vou puxar. Saiu a linha do franzido. Ó. Agora eu vou puxar o fio de trás.
Ó, que fácil. Quando você tira assim, ó, limpei o franzido, tá? Ok? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar aqui, dobro e dobro aqui, ó, dobro aqui, venho e dobro aqui, que é por onde eu vou fazer o acabamento. Já ponho aqui um alfinetinho. Ó, tô alfinetando, porque agora aqui a gente vai vir e vai fazer pontinho invisível. Ó. Alfinetei toda a parte interna. E agora, com pontinho à mão, a gente vai fazer um pontinho bem pequenininho, que a gente chama de invisível, bem aqui na beiradinha, pra ficar assim, tá? Ó. Tá vendo? Você pode fazer pontinhos bem pequenininhos, ou você pode fazer o ponto invisível. Usa uma linha próxima da cor, tá? Eu usei tipo um verde pistache, um verde assim meio Natal, sabe? Na plaquinha. Eu usei o resto de tinta que eu tinha aqui. Ó, e o vestidinho tá pronto. Agora, a gente vai para o avental. O avental, a gente vai fazer assim, ó. Você vai recortar o painel que tá lá para vocês de tecido, ou então vocês vão no livro e vão recortar o molde. Se vocês forem recortar o molde do livro, aí vocês escolhem um tecido, procura centralizar a estampa aqui no peitinho do painel, ou pode até usar um Stamp Cree de Natal, por exemplo, tá? Da peça que vocês forem fazer. Então, pega aqui, ó, você tá vendo que eu cortei o avental com margem? Porque a gente vai costurar no risco, tá? Desse avental. E aí, lá no painel já vai vir do lado a parte de trás do forro do avental. Então, você corta os dois, põe direito com direito, e vamos fazer uma costura. A costura será feita em volta do avental, deixando a parte de baixo aberta, tá? Então, a gente vai costurar desde aqui do lado, todo o contorno, fechando aqui essa lateral. Vai ficar aberto somente a parte de baixo. Então, vamos para a máquina. Pronto. Agora, a gente vem aqui e recorta em volta. Toda a volta do nosso avental. Boa tarde, meninas que estão chegando. A gente tá fazendo o avental da Jujuba, que
tá lá no livro. Ó, fiz aqui minha costurinha, tá? Vai ficar assim, feitinha. Agora, eu vou aproveitar aqui e já vou fazer o seguinte. Peguei uma fita que eu já vou embutir. Uai, cadê o avental? Peguei uma fita que eu já vou embutir no peito do meu avental. Para ficar mais fácil, eu prefiro costurar, depois eu venho aqui e faço uma aberturinha, tá? Ó, eu venho aqui depois da curvinha e vou soltar a minha costura daqui. Um centímetro mais ou menos de cada lado, só para poder encaixar a minha alcinha, tá? Quem não quiser, pode botar depois a alça. Tem gente que quer colar, pode colar. Eu vou embutir aqui na costura. Ó, fiz 2 aberturinhas na costura para poder encaixar a minha alcinha. Vou cortar aqui 2 pedaços de fita. Corto maior, depois eu acerto. Vou encaixar por dentro. Ó, de dentro. Saio aqui. Um alfinete. E a mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Você vai abrir 1 centímetro mais ou menos, tá? É o suficiente. Sempre importante você fazer essa abertura depois da curva do avental, para essa alça não ficar jogando para um lado. Para ela poder ficar retinha. A alça tem que ficar retinha aqui, tá? Então, depois da curva. Depois dessa curvinha, tá? Se você fizer, prender ela aqui na curva, ela vai ficar assim, ó, tá? Volto na máquina e vou costurar esse pedacinho que eu abri agora, embutindo a alça. Pronto. E agora sim eu vou desvirar o meu avental. Ó, desvirei. Arrumo os cantinhos. Pronto. Alcinhas embutidas, peito do avental, prontinho, tá? Ok? Agora, a gente vai pegar a saia do avental, que já tá pronta aqui, do mesmo jeito, rendinha na borda, acabamento de barra já pronto, franzido em cima. Vamos puxar e costurar no avental. Tranquilo até aqui? Até aqui, moleza, né? Ó, vou medir aqui
mede na largura do seu avental, tá? Onde você tem que embutir, amarra já as pontinhas da linha de um lado. E depois nós vamos fazer do outro lado. Pronto. Agora, ó, estico aqui, meço pra ver se tá bem certinho aqui o encaixe e vou amarrar aqui do outro lado também. Agora, a gente vai distribuir esse franzido, para ele ficar por igual em toda a extensão. Vamos lá agora. Direito com direito. Então, essa parte aqui é o direito. Nós vamos pôr aqui com o direito. Bem encaixadinho aqui no final, ó. Costura com a barrinha que tá pronta. Bem encaixadinho. E vamos de alfinete. No começo e no fim, e depois a gente acerta o meio. Ó, alfinetei tudo, tá? Deixa eu tirar algumas dúvidas que estão aqui, e aí eu já vou costurar. Deixa eu entender. Margarete Hoffman, o que você tá querendo saber? Não está aparecendo as livros, só se procurar no Instagram do coração. As lives, só se procurar no coração. É, gente, o Instagram, ele não tá entregando muita coisa direto. Você precisa entrar para poder acessar, tá bom? A largura, Ana, na largura do tecido. Sempre o tecido na largura, você vai manter o molde na altura do tecido e a largura vai ficar para as laterais, tá? O gomo sempre reto. Como eu sempre falo para vocês, molde no tecido sempre na posição do fio. Quando não for para ser assim, eu vou avisar. Aí eu vou escrever, olha, use o molde no sentido contrário da largura, tá? Mas você vai manter sempre o molde na largura do tecido, tá bom?
sobre a costura da cabeça, lá no Clube Bonecar já tem a aula completa para vocês. Vocês podem lá, deixa eu encher minha bobina. Vocês podem lá assistir, tá liberada a aula no clube, tá? Gente, a live não tá sendo avisada, não tem jeito. Por isso, mais um motivo que a gente tem de deixar a live salva dentro do livro de vocês. Então, conforme a gente vai fazendo as lives das peças do livro, vai ficando salva no QR Code para ficar mais fácil de vocês localizarem, tá? Porque o Instagram não avisa, avisa para algumas pessoas. E outra coisa, para o Instagram avisar, você precisa, se você entrar na página, no perfil, todo dia, ele vai notificar para você, porque ele entende que para você é importante. Então, entre no Instagram do Coração de Pano todos os dias. Vai lá, acessa o story, dá uma olhada, porque aí vai se tornar importante para você, ele vai acabar te notificando, tá? É por interação. E agora também, gente, a gente criou um canal no Instagram de comunicação, porque a lista de transmissão não tá podendo mais ser feita. Então, a gente criou um canal de comunicação lá no Instagram, que é por onde a gente vai notificar vocês também, de aula, dessas coisas. Então, corre lá e já se inscreve, tá? Aqui no avental, vocês precisam deixar uma margenzinha, tá? Pra vocês costurarem na parte de baixo. Vocês vão costurar no risco, tá? Cuidado pra você não comer o pé do ginger aí, deixa a margem. Pronto. O canal do Instagram, a gente colocou um link para vocês lá no History. Acessa pelo link, tá? E a gente mandou notificação também para os seguidores. Dá uma olhada na sua DM se não tem uma notificação lá para vocês. Eu vou repostar o link da lista do Instagram. Aí, quem não entrou, daqui a pouco eu vou repostar lá para vocês, tá? Agora, eu vou puxar o fio, igual puxei do outro. Ó. Avental. Prontinho. Tá? Ó que gracinha. E aqui agora atrás... Vou ver que mensagem é essa. Como isso é novo, a gente tá começando a mexer nisso agora. Pra gente, eu vou entender melhor, tá? O que tá acontecendo com a Carla. E aí a gente vai aprendendo juntas, tá? Porque muda toda hora, né? Uma hora tem lista de transmissão, aí de uma hora pra outra a lista não funciona mais. As tecnologias. Ó. Vai fazer igual o outro. Dobra a pontinha, vai dobrar aqui, ó, fininho, bem pouquinho, vinca a virinha e vai cobrir a costura na parte de trás, tá? Vai vincando e vai cobrindo a costura na parte de trás. O molde, gente, pra quem não sabe, o molde dessa peça que eu tô fazendo, dessa boneca, é a Jujuba. Tá lá no livro do Coração de Pano de Natal, tá? Esse é o livro de Natal que a gente acabou de lançar. Tá disponível pra vocês lá no meu site, como esse painel de roupinha também. Oi, dona Creuza, meu amor, como a senhora está? Hein?
Ó. Vai ficar assim. Aí agora a gente vai pegar agulha e linha, pontinho à mão caprichado e vamos fazer aqui um pontinho bem pequenininho para fazer esse acabamento. Frente do nosso avental. Ó. Que gracinha. Então, ficamos assim, vestido, já pronto, tá? Daí, estou acompanhando pelo livro da Jujuba, está lindíssimo, gostou? Ó, então, o nosso vestidinho tá aqui e o nosso aventalzinho que vai por cima desse vestidinho também já tá prontinho aqui. Vamos finalizar agora com a calça, tá? Daqui a pouco a gente vai vestir na nossa boneca. Então, bora lá, calça. O que a gente tem de segredo nessa calça? Gente, calça é a coisa mais fácil, mais simples do mundo. Porém, tem um segredo aqui que eu quero te mostrar. Aqui, no painel, vocês vão recortar a calça que tá lá 2 vezes. Aqui eu já recortei, ó. Já posicionei direito com direito e já costurei, tá? Vantagens de você comprar um painel. Gente, quando você compra um painel, por exemplo, aqui eu tenho uma calça de listra, de bolinha, quer dizer, a barra da calça é listrada. Aí eu tenho um avental que combina aqui, ó, com as cores, com tudo, tá vendo? Ó, gingerzinho com bolinha, tudo combinando. Se eu tenho passarinhos, tenho vários. Vários passarinhos livres, leves, soltos aqui no meu jardim. É que aqui do meu lado eu fiz um jardim. Ô, Sandra, quando você vier aqui na loja, eu fiz um jardim. Então, aqui fica uma árvore, fica cheia de passarinho, de bichinho, sabe? É uma delícia. Inclusive, vai ter Open de Natal. Você já fez sua inscrição para o Open? Vai acontecer 27, 28 e 29 de novembro. Estarei aqui com vocês no dia inteirinho pra gente fazer peças super diferentes. Vocês vão fazer uma boneca francesinha. Vocês vão fazer 2 amigas especiais, um arranjo de Natal, vão aprender sobre vela, tudo isso em um dia inteiro de aula comigo, com a Carol e com a Alain, que vai acontecer justamente aqui no Jardim Secreto, tá? Você que ainda não fez sua inscrição, poucas vagas restam. Se eu não me engano, sábado é o dia, claro, que tá quase cheio já. E aí, vem para você fazer parte desse dia do Open de Natal, um dia especial junto comigo, que a gente vai ter ministrações ao teu coração, aula de bonecas, um tempo gostoso pra gente celebrar e comer juntas, e muita aula e muito conteúdo para vocês, tá bom? Ai, não acredito que você não vai vir. Por quê que você não vai vir? Você não conseguiu vir na quinta? Ó, a Lu vem, ó. Então, aqui já tá pronto. Vamos falar aqui. Aí, por exemplo, aqui eu tenho esse tecido. O que eu tô falando pra vocês é da liberdade, quando você compra de um painel, que eu tenho de fazer uma composição perfeita, né? Imagina se você tivesse que, por exemplo, pegar um tecido, combinar todas essas partezinhas. Ia ter que comprar um tecido pro forro, um tecido pra fazer o barrado, um tecido pra fazer aqui, comprar um tecido pro avental, um tecido pro peito do avental, né? Para você ter toda essa diversidade de estampas num composê perfeito. Isso que é bacana, que eu consigo colocar para vocês num painel. Esse painel, ele vem assim, meninas, para quem entrou depois, ó. Ele já vem com todas as estampinhas no lugar. É um projeto de roupa de bonecas, já impresso no tecido, todo estampado, com uma composição perfeita, coordenada para vocês, tá? Tem lá no site esse que é de Natal, mas muitos outros de outras estampas lá para vocês também. A gente tem estampa de lavanda, temos estampa romântica, temos estampa de laços, floral, tem vários tipos. Oi, Gláucia, se Deus quiser um dia vou no Open. Vem sim, vai vir sim. Ou se não, se organiza pro Boneca Comigo, que também é outro evento grande que a gente tem. Já pensa aí, Gláucia, no Boneca Comigo do ano que vem. Vamos lá. Então, o que muda de diferente aqui nessa calça, tá? Você vai pegar a calça, vai recortar, vai costurar aqui do lado, ó. Desse lado e desse lado, tá vendo? 2 costuras. Depois que você fez isso, você vai vir aqui e vai abrir o centro da calça. Ó. As pernas da calça. Depois que você abrir as pernas da calça, você abre essa parte aqui e costura a renda.
aqui, tá? Então, você vai costurar a renda desse lado e depois você vai costurar a renda do outro lado, ó. Tá vendo? Então, você vai costurar a renda dos dois ladinhos da perna. Verdade, Belanina? Verdade. Deus sabe o que faz. Mas é uma pena. Eu amo ter você aqui. Então, tá vendo aqui, ó? E aí, você costura a renda dos dois lados. Quando você faz isso, você consegue fazer a renda mais inteira, deixando o acabamento só na parte de dentro da perna. Aqui na parte de fora, ó, a rendinha tá inteira. Entenderam a diferença? Ó, tá vendo? A rendinha tá inteira. E aí, na parte de cima, a gente vira, ó, e passa uma barrinha, faz uma barrinha aqui mais larguinha e passa um elástico, puxa pra prender nessa perna, ó. E aí, eu costumo dizer assim, essa boneca eu tenho uma medida, que é o dorso da minha mão inteiro aqui, justo sem estrangular. Essa é a medida que eu uso. E aqui eu venho e faço... Bem que o meu esposo poderia retribuir a festa de 80 anos. Isso aí, dona Creuza, mas eu quero dar os parabéns para ele. 80 anos, glória a Deus. Parabéns, muita saúde para vocês, viu? Vocês são lindos. Ó, então aqui tá prontinho. E agora, a gente vai fazer a parte de baixo da calça. Ai, furei meu dedo. Então, agora a gente vai vir aqui, ó, e vai passar um lastex na barrinha dessa calça. Então, a gente entra... Ó, deixa a argolinha aqui, assim. Pega o lastex e passa aqui dentro. Ó, e agora você puxa. Pronto, você fez um passador de fio com a linha. Claro, pega também uma agulha que tenha o bumbum mais grossinho. Com isso aqui feito, agora a gente vai fazer o alinhavo da perna, para essa perna ajustar ao corpo. Então, a gente vai aqui, ó. Ó o detalhe da calça, gente, do painel. Olha esse detalhe, que coisinha mais fofa. São mini coraçõezinhos junto com uma listrinha, mais com esse xadrezinho. Tá vendo? Ah, fica linda, Lô, também, ó. Então, a agulha tá bem aqui em cima, puxo, e aí a gente vai fazer aqui um alinhavo, entra e sai com a pontinha da agulha. Esse ponto aqui, ó. Só isso. Faz um pouco, puxa. Tá? Aí, a gente vai de pouco em pouco, ó. Faz um pouco e puxa. Ó. Vai ficar assim. Oi, dona Shirley. Boa tarde pra você. E aí, a gente vai arrematar agora, ó. Quem quiser esticar a renda frufru aqui, pode também. Só que eu acho que tem que esticar a renda frufru e ainda dar uma franzidinha, assim, dar uma ajustadinha na mão. Pra ele ficar bem apertadinho.
Ó, fiz a perninha da minha calça, tá? E aí a gente vai ficar com o acabamento da renda só na parte interna da calça. Você vai fazer isso nas duas pernas, é claro, e depois de fazer o ponto invisível, vamos colocar o botãozinho, tá bom? Esperando o livro para poder fazer, Andréia. Vou mostrar para vocês o livro. Shirley, que bom que você gostou. A Shirley falou assim, amiga, o livro ficou maravilhoso. Eu tô apaixonada, sou suspeita de falar. Ó, então o livro vai ficar assim, tá vendo? Esse é o vestidinho que a gente tá fazendo, o avental e a calça tá aqui por baixo. Essa boneca também tem um saiote, que não tem mistério nenhum, é só costurar o saiote, como tá descrito lá no projeto. Agora são exatamente que horas? São 16 horas. Na próxima aula, eu vou terminar de fazer o alinhavo aqui, que eu preciso fazer à mão. E na próxima aula, a gente vai montar o cabelo. Vamos fazer o cabelo, tá? Os materiais, a Andréia falou, ó, já tem os materiais. Você tem o kit da Jujuba, o kit da Ginger Doçura, lá no site para comprar se você quiser, tá bom? Lembrando que a forma de fazer o vestido da Ginger Doçura e da Jujuba são o mesmo, a mesma forma de fazer, tá bom? Mesmo passo a passo, ok? Eu quero encerrar essa live, eu estou com um propósito junto com vocês. Para quem não tem o livro, cada comecinho do livro tem uma mensagem. Como eu tô falando da Ginger Doçura, eu quero ler a mensagem que tá escrito aqui. Vamos preparar a nossa casa para um tempo de celebração e alegria. Esses momentos marcam a nossa memória em família diante do nosso Deus. Vinde, cantemos alegremente ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e celebramo-lo com salmos de louvor. Salmo 95, versículos 1 e 2. E lá na Jujuba, tá escrito assim, ó. Na Jujuba não tá escrito nada, é só na Ginger Doçura. Então, o que esse salmo tá fazendo? Esse salmo tá nos convidando a celebrar a Deus com alegria, com cânticos, né? Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, o que eu quero dizer para você? Celebrar a vida é muito importante. A celebração faz parte do povo de Deus. Deus nos fez um povo alegre, né? Deus veio para nos constituir como um povo alegre. O processo de Deus vem para o homem com um processo de libertação, gente. Nós precisamos ser livres, libertos. É para isso que Deus nos chamou, para sermos livres, libertos, né? Só que às vezes as pessoas confundem. Muitas pessoas acham que o ser livre é fazer tudo o que elas querem. E nesse processo de fazerem tudo o que elas querem, elas se tornam escravas daquilo. Muitas das vezes escravas do pecado, né? Tornam a sua emoção escrava de alguma outra pessoa, a sua emoção escrava de algum ritual, a sua emoção escrava de motivações cotidianas para te levantar, para te alegrar, quando na verdade Deus deseja um relacionamento com você, diretamente com você. Gente, lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus todo dia, na viração do dia, no entardecer, ele descia a terra, ele vinha falar com Adão e Eva. E quando Adão e Eva pecam, eles erram, Deus vem do mesmo jeito. Deus não deixou de vir. Deus não desistiu ali da criação dele. Deus vem do mesmo jeito e chama pelo nome de Adão e Eva, né? E a Bíblia diz que ele já sabia o que ia acontecer. Então ele já havia preparado o cordeiro para o conserto, para te religar a Deus novamente e me religar a Deus novamente. Todos nós nascemos nesse processo de liberdade, meio que permeado, misturado por um distanciamento de Deus. Nascemos, às vezes, num lar cristão, evangélico, católico, enfim, indiferente. Mas ouvimos aqui no nosso país falar de Jesus, né? Muitas vezes. Porém, será que o conhecemos?
de verdade, eu conheço a Jesus há alguns anos, mas a minha oração nesses últimos meses tem sido para conhecê-lo mais profundamente e verdadeiramente. Não só de conhecer aquilo que ele faz, aquilo que as mãos dele pode fazer, que não são poucas as coisas, mas de conhecê-lo no sentido de quem ele é, sabe? Que vai além do que está descrito ali, que vai além quem ele é na minha vida, no meu entendimento, no meu coração, uma compreensão mais profunda daquilo que está escrito a respeito de Jesus. Não no sentido de inventar um novo Cristo, não é isso, mas no sentido de que às vezes a gente está tão tumultuado de tantas coisas, os nossos olhos estão tão acostumado com tantas coisas, com aquilo que nos ensinaram, né? Com aquilo que nos ensinaram a cada dia, com as experiências que a gente tem da vida. Eu aprendi que a gente sempre vai olhar para Deus com uma lente de alguém que nos ensinou alguma coisa. Então a gente sempre olha para Deus por um filtro que tem aqui, sabe? Então, nesses últimos meses, a minha oração tem sido para que Deus limpe os meus olhos, para que eu possa vê-lo, para que eu possa conhecê-lo, né? Conhecê-lo sem essas lentes, sem esses filtros. E não existe outra maneira de fazer isso a não ser através da leitura da Bíblia, gente. Não existe. Não existe, não existe, não existe. Você precisa ler. Se você deseja conhecer a Jesus, você precisa ler a sua Bíblia. É através da leitura da Bíblia que você vai conseguir fazer isso. É através daqui que o Senhor vai se revelar a você. Não tem outra forma. Se você deseja isso, e eu não tô falando, e eu sei que isso é bem verdade, mas assim, do desejo daquilo que Jesus pode fazer por nós, porque ele pode muitas das coisas. E a Bíblia diz que ele é misericordioso, cheio de compaixão, né? Ele chegou para aquele cego e perguntou: o que queres que eu te faça? Ele esperou sair da boca daquele cego aquilo que ele desejava, né? Mas eu não tô falando disso. Eu não tô falando de conhecer aquilo que Deus pode fazer pelo meu filho, pelo teu filho, pelos meus pais, né? O Jesus que pode fazer pelo seu casamento, pelo meu casamento, sabe? Pela política. Esse é um Jesus que pode muitas as coisas, e ele pode. Mas eu tô falando do Jesus que quando tudo desmorona à nossa volta, a presença dele é tão grande dentro de você e de mim, que ele nos sustenta e nos faz enxergar e discernir todas as coisas com olhos diferentes, sabe? Um Jesus que tem uma presença tão profunda na nossa vida que faz com que ele fortaleça os nossos pés no meio de batalhas, sabe? Eu tô falando de uma vida, não uma vida religiosa que a gente tem aprendido, que a gente vai no domingo, que a gente celebra isso, rituais. Eu não tô falando disso. Isso tudo é muito importante, né? As disciplinas que a gente tem. Mas eu tô falando de um conhecimento profundo, de algo que te preencha de verdade, sabe? De algo que, apesar das coisas que aconteçam à tua volta, você possa dizer isso aqui, ó. E eu quero ler com você. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Porque muitas das vezes, gente, a nossa vida é guiada pelo medo. Porque quando você começa a caminhar com Cristo, não pense que o mundo espiritual fica quieto. Não, ele vai querer te roubar tua fé, roubar tua alegria, roubar tua paz. Ele vai fazer de tudo para te roubar. Mas, diz assim, ó, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles que tropeçam e caem, sabe? Aquele preenchimento que Deus faz na tua vida, que você não precisa fazer nada, mas assim, Deus está tão presente na tua vida que a segurança que você tem naquilo que Deus fala a teu respeito faz com que todos aqueles que se levantam contra ti, e eu tô falando do mundo espiritual, eu não tô falando simplesmente de seres humanos, porque seres humanos às vezes são só usados para isso, né? Mas tô falando do mundo espiritual, o desejo de Deus é que eles caiam, né? Caiam.
tropeçam e caiam. Ainda que um exército se acampe contra mim. Já pensou um exército se acampar contra você, gente? O meu coração não se atemorizará. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Gente, é desse lugar que eu tô falando, que eu quero convidar você a também desejar conhecer. É desse lugar. Você já imaginou estourar uma guerra contra você, ao seu redor? Como é que vai ficar o teu coração? Como é que vai ficar o meu coração? E aí diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Você é o templo de Deus. A Bíblia vai dizer mais para frente, antigamente, para a presença de Deus vir, precisava do templo, da Arca da Aliança, para que a presença de Deus se manifestasse, porque aquilo ali era uma maneira didática de Deus ensinar o povo sobre o relacionamento com Deus, sabe? Depois do pecado. Vou colocar nessas palavras aqui. Mas a Bíblia diz que depois que Jesus nasce, ele cresce, ele se torna homem, ele rasga o véu do templo. Porque dentro do templo tinha um véu que separava o local de adoração, que era chamado de Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote podia entrar ali e ele não podia entrar em pecado e ele entrava para sacrificar o pecado do povo através de um animal e todo esse processo. Mas quando Jesus morre, Jesus se torna o sacrifício principal. Por isso que Jesus morre, por isso que escorre sangue de Cristo, por causa do sacrifício pelos pecados. Então Jesus se torna o sacrifício pelos pecados, né? E foi um sacrifício só necessário para que não houvesse mais a necessidade de outros, tá? E aí a Bíblia diz que quando isso acontece, as cortinas do templo, que eram cortinas grossas, elas se rasgam de cima para baixo. Quando as cortinas se rasgam, quer dizer que o acesso ao Santo dos Santos agora era possível a qualquer um. Não somente mais a uma pessoa específica que carregava a presença de Deus, mas entrar na presença de Deus era livre para qualquer um, para mim e para você. E aí Jesus vai dizer assim, que Deus não habita em templos feitos por mãos. Ele vai dizer para aquela samaritana, acho que é a samaritana, ele vai dizer assim, olha, ela diz assim para ele, os judeus dizem que a gente deve adorar lá no monte de Jerusalém, porém os samaritanos adoram aqui, e aí Jesus vai dizer para ela assim, olha, nem aqui nem lá vai chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, ou seja, em qualquer lugar, porque a partir desse momento você se transforma num templo de Deus. Deus habita em você. Deus deseja habitar em você. Então a responsabilidade por manutenção desse templo agora é sua, sabe? Para que Deus habite em você, para que Deus encha a sua vida, preencha a sua vida. Esse sempre foi o desejo de Deus, né? Que ele habitasse através do Espírito dele em nós. Através do sacrifício, isso nos foi devolvido, esse acesso. Então, é sobre isso. E aí, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no pavilhão, no recôndito do teu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo ofereceis sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, responde-me, ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Deus falando com ele, a Davi, buscai a minha presença. E aí Davi mesmo responde, buscarei, pois, Senhor, a tua presença.
Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira ao teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espere, pois, pelo Senhor. Gente, esse salmo é uma oração de Davi. Quando a gente lê os salmos, a gente aprende a orar, a como orar. Às vezes eu pego assim um salmo de Davi, eu transformo a oração de Davi na minha oração, sabe? Porque eu me vejo tanto nesse lugar aqui do desejo do meu coração. Eu quero que Deus faça na minha vida aquilo que Davi está orando para que Deus faça na dele, sabe? Estar nesse lugar que pode acampar um exército à sua volta, em que você não vai ter medo e que você tenha confiança que aquilo que tramaram, eles tropeçarão e cairão. E de fato, Davi que escreve isso, Davi vive isso, né? Ele está falando aqui dos inimigos externos, ele está falando aqui de um tempo de guerra. Quando ele está falando de inimigos que acampam ao redor dele, ele não está falando de uma suposição, ele está falando de uma realidade daquilo que ele vive, sabe? E a gente vê Davi seguir até o fim. E Deus dá vitória a ele em todas essas linhas da vida dele, né? Em todo esse chamado que ele tem para guerrear, para conquistar, para libertar o povo de Israel, para guardar a cidade de Israel, de Jerusalém, para cuidar da arca. Sobre tudo isso, Deus dá vitória a Davi. Porém, gente, eu já vou encerrar. Porém, existe uma área da vida de Davi que Davi não orou nem buscou com tanta intensidade. Davi não se empenhou com tanto empenho no coração dele, que foi em relação à família dele. Davi foi negligente em relação à casa dele. Você não vai ver uma oração de Davi assim, pedindo direção a Deus pelos filhos, como agir sobre as situações que aconteceram. E isso me mostra que ninguém é perfeito, na verdade, né? Então a gente vê Davi até o final da vida dele vivendo isso aqui que ele ora. Vivendo exatamente isso aqui que ele está falando. A gente vê Davi sendo livre, né? Deus dando vitória diante dos exércitos, dos inimigos, daqueles que falavam mal contra ele. Porém, quando dentro da casa de Davi houve o abuso da filha dele, ele não se posicionou para honrar a filha dele. Quando a gente vê Davi ali dentro da casa dele, que o filho dele se revolta com dor, querendo proteger e fazer até justiça em relação à sua irmã, e ele se volta contra o pai, e Davi se cala, Davi não fala nada. Aí esse menino foge, fica um tempo fora, depois volta, e Davi não fala nada. Passam-se anos e Davi não fala nada. E Davi não trata aquele jovem, Davi não trata a injustiça do que aconteceu, Davi não faz nada em relação a isso. E aí vai passar um tempo maior e a dor do coração do filho de Davi, ele vai aumentando aquela brecha e aí de repente aquele filho se volta contra o seu próprio pai e existe uma guerra entre a família. E aí é um processo longo, porque o filho quer matar o pai foge, e é uma confusão. E eu olho a Bíblia e eu fico admirada porque Deus não esconde as partes podres da história dos seus servos, daqueles que foram chamados por ele. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Nós precisamos conhecer a Deus profundamente, sim, para que Deus preencha tudo em nós, mas que Deus nos livre de abrir mão de algo que está no coração de Deus para que a gente possa se posicionar, escolhendo somente uma parte. A gente precisa olhar a vida como um todo. Então Deus te chamou a todos os papéis. E às vezes parece pesado para você, mulher, como é para mim. Mas Deus te chamou para ser uma esposa sábia. A Bíblia diz que Deus nos chamou para ser uma opositora idônea.
Sabe o que quer dizer uma opositora idônea? É aquela que muitas das vezes vai se opor ao seu marido com sabedoria, com amor, com graça, para o bem do seu marido. Mas também nos chamou como auxiliadora, aquela que vai auxiliar, aquela que não pesa, aquela que não condena, né? Aquela que dá suporte ao teu marido. Mas é você que muitas das vezes vai ter uma palavra de sabedoria para o teu marido, de sustento, de força para o teu marido. Muitas das vezes é você quem vai levantar o teu marido. Deus te chamou para ser mãe. Quando Deus te chama para ser mãe, Deus te chama para gerar um fruto do teu ventre que é físico, que são os seus filhos, mas Deus também te chama para gerar essas mesmas vidas espiritualmente. E às vezes isso é uma batalha que você não pode abrir mão. Às vezes isso é uma luta que você precisa travar, tão importante como todas as outras. Orar pelos teus filhos, consagrar os teus filhos, interceder pelos teus filhos, clamar pelos teus filhos, não desistir dos teus filhos, ensinar os teus filhos, corrigir os teus filhos, amar os teus filhos, é um chamado que Deus te deu. E o teu chamado, ele independe da reação do outro. E isso é desafiador. E Deus te chamou talvez para trabalhar fora, para cumprir um propósito social no seu trabalho. Talvez você seja uma médica, talvez você seja uma psicóloga, uma enfermeira, uma pessoa que trabalha no lar de outras pessoas. Não importa. Deus nos chamou para todos esses papéis. Mas o que eu quero dizer é que se nós não tivermos os nossos olhos abertos para todas essas áreas a que Deus nos chamou, se nós focarmos só em uma área que Deus nos chamou, certamente nós iremos negligenciar as outras. Então nós precisamos desejar a presença de Deus na nossa vida de forma mais profunda e genuína, mas que a gente possa transbordar isso, não só para a gente, sabe? Não só para que a gente tenha um sentimento egoísta, tipo assim, o rei Ezequias, quando você vai ler a história de Ezequias, que Deus ali dá uma sentença de morte, Ezequias jejua, e Ezequias chora, e o profeta volta e muda aquela sentença de morte, e mais para frente Ezequias vai errar e vem a condenação que viria para as próximas gerações. Sabe o que Ezequias fala? Ezequias lava as mãos dele, porque não é na geração dele, vai ser na geração dos filhos. E Ezequias não está nem aí. Então, quando foi para interceder pela própria vida, para que Deus livrasse ele da sentença de morte, ele clamou, orou, o profeta voltou e mudou a sentença. Mas quando foi em relação aos filhos, ele meio que lavou as mãos. Então, que Deus nos livre disso, de sermos tão egoístas espiritualmente, de querermos só a nossa parte, a nossa parte, a nossa parte, a nossa parte, e não olharmos para o nosso entorno. Que o nosso coração seja verdadeiramente cheio de compaixão e sensível, para que Deus possa nos usar com graça sobre a nossa casa, sobre a parte interna, sobre a nossa vida, sobre as pessoas à nossa volta, da maneira como Ele desejar, não na força dos nossos braços, porque nós não suportaremos, mas através do Espírito dele, sim. Através da sua palavra, sim. Tá bom? Então eu quero deixar essa palavra aqui pro teu coração. Ore pelos teus filhos, ore pela tua casa, ore pelo teu marido, que o Senhor te sustenta, mas se fortaleça na palavra, senão você não vai suportar. Senão você não vai ter a sabedoria necessária. Tá bom? Beijo no seu coração. São exatamente 4h30. Eu vou dar 10 minutinhos de tempo de tomar uma água e volto pra gente já preparar o cabelo da nossa bonequinha aqui, da nossa fofura. Tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.